abençoada amada igreja na paz do Senhor. Irmãos, o que eu estabelecido foi vida eterna. Eu vou estar lendo no livro de João, Evangelho de João, capítulo 3, do versículo 1 ao 8. Essa passagem, que é uma passagem muito poderosa, é quando Jesus conversa com o homem e revela o caminho até a eternidade ao homem. É uma das conversas mais bonitas de toda a Bíblia e o próprio Jesus teve com o próprio homem. Nessa palavra diz assim, a partir do versículo de número 1 ao 8, depois vou estar lendo o versículo 16. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, membro do Supremo Tribunal dos Judeus. Ele de noite procurou a Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que estás realizando, se Deus não estiver com ele. Jesus respondeu, declarando: em verdade, te asseguro que, se alguém não nascer de novo, não poderá ver o reino de Deus. Nicodemos questionou: como pode um homem nascer sendo velho? Pode todavia entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e nascer novamente? Arrasou Jesus: em verdade te asseguro, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não te surpreendas pelo fato de eu te haver dito: deveis nascer de novo. O vento sopra onde quer, você escuta o seu som, mas não sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim ocorre com todos os nascidos do Espírito. No versículo 16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, o texto inicia dizendo que Nicodemos vai ter com Jesus uma conversa à noite. Sabe, neste período que ocorre essa conversa, já se inicia uma perseguição entre a seita religiosa farisaica a Jesus. E sendo Nicodemos um dos membros do Sinédrio, que é como se fosse a suprema corte da mais poderosa seita religiosa na época, seria muito perigoso para ele fosse encontrar Jesus durante o dia. Mas ainda que fosse perigoso ser visto com Jesus, Nicodemos ainda assim vai, pensando que levaria Nicodemos a ir a este encontro. Nicodemos já havia visto os feitos que Jesus já tinha realizado. Ele já tinha ouvido algumas ministrações de Jesus Cristo, expressando tamanha sabedoria. E acredito eu que quando Nicodemos começa a analisar estes fatos, ele começa a perceber a sua alma angustiada. Porque talvez tudo o que ele fez até agora, talvez não tivesse totalmente correto. Irmãos, talvez ele olhasse para a sua alma e se questionasse: ainda que eu esteja com posição tão grande, eu não me sinto confiante na minha salvação. Será que eu realmente estou no caminho certo? E ele vai até Cristo para ter, no caso, essa conversa. Quando ele inicia a conversa, ele já conhecia falando Rabi. Rabi quer dizer que ele reconhece Jesus como um mestre. Ele reconhece Jesus como alguém utilizado por Deus. Obviamente, ele ainda assim não conhecia a natureza total de Deus, de Jesus, perdão, não conhecia a natureza total de Jesus. E Jesus, ele nem espera ele dar muito seguimento, já interrompe e já vai ao cerne da questão. Nicodemos, você precisa nascer de novo, nascer da água
e do Espírito. O nascimento da água, irmãos, neste mesmo período, neste mesmo capítulo, vai citar que João Batista seguia batizando na água para arrependimento. Mas Jesus ele cita 2 batismos, da água e do Espírito. O batismo da água é um batismo para arrependimento. E o arrependimento não é simplesmente reconhecer o que é o mau caminho e o que são os bons caminhos. É algo muito mais profundo que isso. O arrependimento é quando você se olha de dentro e vai no seu interior, vai no profundo e reconhece tudo aquilo que você fez de errado. Você quer pedir desculpa às pessoas que você magoou. Você quer corrigir as coisas que você fez, as coisas erradas, os caminhos errados que se fazia antes, agora você não faz mais. Quem mentia depois do arrependimento não mente mais. Quem por outra hora vivia traindo a confiança dos amigos, a confiança do cônjuge, a confiança das pessoas que o amavam, depois do arrependimento não mais o faz. Arrependimento é algo muito mais profundo. Mas Jesus ele cita 2 arrependimentos aqui, da água e do Espírito. Ao mesmo tempo que ele fala essas coisas, em curtas palavras, ele também diz a Nicodemos: tudo o que tens feito até aqui não é suficiente para acessar o reino de Deus. Você ainda não nasceu de novo. Irmãos, a seita religiosa farisaica era uma seita que vivia jejuando, era uma seita que vivia fazendo caridade aos pobres. E como nós podemos dizer que essas coisas são erradas? São coisas corretas. Nós devemos sim ajudar quem necessita, devemos sim jejuar. Mas qual o motivo deles fazerem isso? Para obter status, para dizer: nossa, eu sou tão abençoado por Deus, eu estou tão próximo de Deus, que eu não faço as coisas que esses pecadores fazem. Qual o motivo das coisas que ele está fazendo? Irmão, é muito verdade quando diz na Bíblia que o diabo é um anjo caído, porque a nossa carne é sobre isso. A nossa carne pega, traz as coisas boas que Deus criou e as corrompe. Pega as coisas boas que Deus colocou em nossas vidas e a corrompe. É essa nossa carne, essa carne caída. O que ela quer é isso, é facilidade, é conforto, sem pensar no próximo, sem pensar nas outras pessoas, senão só em si mesmo. O nascimento das águas é algo visível. A gente vai no rio, outros batismos em piscinas, em mar. Você vê que aquela pessoa mudou. Mas o batismo do Espírito Santo é como um vento. Você sabe que existe um vento neste ambiente aqui. Você sabe que você continua respirando. Você sabe que você sente a brisa, mas de onde vem esse vento? Quem poderia dizer para onde vai este vento? Assim é o Espírito Santo. Ele vai aonde Ele quer, quando Ele quer, no momento que Ele quer, capacita os chamados da forma que Ele quer. Porque o Espírito Santo é vivo. Ele faz parte desse ser tricotônico Deus, que também é vivo. Deus Pai, Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Ele faz parte deste ser celestial. Irmãos, e para nascer do Espírito, necessitamos ser guiados pelo Espírito. E o que é ser guiado pelo Espírito Santo? Ora, às vezes nós estamos a todo momento esperando
coisas espetaculares acontecer é quando estamos em oração e ouvimos aquela voz forte, aquela voz audível falando conosco. E também acontece, às vezes, quando o Espírito Santo usa um profeta para falar com uma pessoa. Também acontece. Mas em Joel capítulo 3 vai dizer: o Espírito Santo será derramado sobre toda a carne. O Espírito Santo está falando com a criatura de Deus a todo instante. Por que vocês acham que a cada dia, por vezes você se encontra com angústia interna tão grande, com um confronto interno tão grande? É a sua carne falando, peca. É a sua carne falando, vai ser só uma vez. É a sua carne falando, ninguém está vendo, faz. É o teu Espírito Santo que está dizendo, Deus está vendo. Meu Deus! Não é assim. O Espírito Santo está a todo momento te guiando, irmãos, porque a nossa carne ela é caída e ela sempre vai tender para as facilidades, para as coisas mais fáceis. Mas o Senhor Jesus já tinha alertado: a porta para entrar no reino dos céus é estreita, e se é estreita vai ter dificuldade. Irmãos, precisamos entender que o Senhor Jesus Cristo, Ele é Filho de Deus. Ele não é menos que isso. Ele faz parte de Deus. Ele é o caminho. Ele é a porta que leva ao reino do Senhor. É o caminho que te leva até o céu. É o caminho que te direciona até o céu. Ele é o caminho, irmãos, que te afasta de todo o mal deste mundo. E Ele é a porta. Ele é a porta que vai selecionar quem entra e quem não vai entrar neste reino. Irmãos, você já parou para entender, para meditar profundamente, que Jesus vivia na glória de Deus? Ele vivia o melhor. Ele vivia simplesmente o melhor. É como a gente faz para entender aqui, que a gente pegasse uma pessoa que é a mais rica deste mundo, olhasse, no caso, para outra pessoa que está condenada à morte, que está com uma dívida trilionária por fazer estelionato, por vários processos recebidos, que não tem para onde correr, não tem salvação, já está lá preso, só aguardando só a ordem. É agora que você vai. E esse homem milionário fala: eu vou pagar essa dívida trilionária dele e eu vou morrer a morte dele. Está pago, vai viver. Você já pensaram, pararam para entender que era esse o Senhor Jesus, só que numa proporção muito, muito maior? E ele olha para a sua criatura que se encontra caída e fala: eu me permito viver nesta carne caída, sofrer os seus pecados, sofrer a sua dor, para que vocês consigam acesso ao reino de Deus. Irmãos, neste capítulo, talvez olhamos para Nicodemos e vemos ele uma perspectiva negativa. Até porque ele só foi ter com Jesus porque foi escondido. Ele só foi falar com Jesus e ouvir Jesus, estar na presença de Jesus, porque ninguém viu ele, porque ninguém sabe que ele tem essa admiração por Cristo. Agora, o que dizer do Nicodemos de capítulos depois? Que quando o Sinédrio está para condenar Jesus à morte, ele se levanta e diz:
Como podemos condenar alguém à morte sem ouvi-lo? É alguém que está dizendo: eu não me importo mais se eu for expulso desse ambiente, se eu perder minhas riquezas, se eu for condenado à morte. Eu não me importo, mas eu defenderei o meu Senhor Jesus Cristo até o final. E o que dizer, irmão, se eu for memória, capítulo 21, quando Jesus já está ali no seu corpo sem vida, e ele simplesmente pega mais de 30 quilos do melhor perfume para ungir um corpo sem vida. É alguém que está dizendo: ainda que neste momento ele não possa fazer milagres por mim, ainda que neste momento ele não possa me enviar providências, ainda que eu não veja nele, neste estado agora, uma saída visível, eu não abro mão de entregar o meu melhor para ele. Irmãos, para finalizar, talvez você esteja neste estágio de Nicodemos no início. Talvez você olhe para si mesmo e fale: eu não consigo entender o que a Bíblia diz. Eu não consigo entender as Sagradas Escrituras. Eu não consigo entender para o que eu fui chamado. Eu não consigo entender o que Deus tem comigo. Eu não consigo ter essa convicção na minha salvação. Eu não consigo. Mas Nicodemos ainda está nesse estado, porque ele está com Jesus. Ele está na presença dele. Porque não é sobre o que você vai fazer, é sobre como Deus vai agir na sua vida. Aliás, Ele é um Deus vivo. Ele age como quer, quando quer, na hora que Ele quer. E Ele usa os seus filhos da forma que Ele quer. Porque cada um de nós somos chamados para algo específico com Deus. Uns Ele quer para utilizar. Deixa eu voltar um pouquinho. Nós somos a igreja de Cristo. Ele é o cabeça da igreja, nós somos o corpo. Ele quer alguém para ser as pernas, para movimentar. Ele vai querer alguém para ser os braços, para levar alimento até a sua boca. Ele vai querer alguém que seja como um tronco, para dar edificação ao seu corpo. Irmãos, não é sobre o que você quer fazer na casa de Deus, é entender o que Ele quer contigo. É esperar que Ele fale contigo. Eu quero isso de você, e você pega e faz. Irmão, e ao final de tudo, irmãos, a promessa dele ainda estará de pé. Porque a palavra de Deus, elas não passam, elas ficarão até o final dos tempos. Elas seguirão, elas não mudarão, elas não têm curva. E ela diz: todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo como Filho de Deus, não morrerão, mas terão a vida eterna. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade.